Oi, pessoal! Estamos aqui novamente e agora nós vamos para a aula 3. A aula 3 denomina Campos de investigação e linhas de pesquisa, do pesquisador ao professor. O que nós vamos discutir aqui? Tá? Primeiro eu vou passar para vocês o que nós vamos discutir, aí eu coloco os textos, tá, lá na plataforma. Nós precisamos discutir o que significa campo de investigação e linha de pesquisa. Eu acho que eu já falei sobre isso no vídeo passado, mas hoje eu quero me deter especificamente no nosso curso. Então vamos pensar o Prof. História. No Prof. História, o que é um campo de investigação e o que é uma linha de pesquisa? Né? Vocês, quem fez seminário de pesquisa, né, já teve contato com essa discussão, vocês têm que fazer uma escolha pela linha de pesquisa, né? A área de concentração, ou seja, qual é o campo de investigação do Prof. História? Ensino de História. Né? E as linhas de pesquisa, nós temos 3 linhas, certo? A linha de saberes históricos no espaço escolar, linguagens e narrativas históricas, produção e difusão. Eu tenho que ler, porque como ela é grande, né? Aí, às vezes eu esqueço certinho o nome. Saberes históricos em diferentes espaços de memória. Né? Quando vocês forem montar o projeto, eu acho que agora, nesse final, né? Nesse processo de final de primeiro ano, vocês vão optar por uma dessas linhas de pesquisa. Os orientadores, ou até mesmo os professores, devem ter comentado algumas coisas, alguns aspectos de cada linha com vocês. Eu gostaria de pensar cada uma dessas linhas a partir de um determinado ponto. Vamos pensar a partir do ponto que eu coloquei no início da nossa disciplina, que era pensar a história local e regional. Então, como é que a gente pode pensar cada linha de pesquisa a partir deste viés? Nesta aula, eu já vou começar a postar textos específicos sobre história local e sobre história regional, tá? Por quê? Porque na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre as fontes, né? Então, eu acho importante percebermos como é que nós poderíamos abordar, né, cada linha de pesquisa, pensar cada linha de pesquisa a partir de um determinado tipo de abordagem, seja local ou regional. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Saberes históricos no espaço escolar. Poxa vida, mas essa aula, ela fala de campos de investigação, ela fala de linhas de pesquisa, mas também fala do pesquisador ao professor. Então, vamos juntar tudo isso. Como é que a gente pode pensar essas linhas de pesquisa quando vamos pensar no nosso trabalho como professor? Né? Vamos lá. Se nós pensarmos na linha de saberes históricos do espaço escolar, eu posso pensar saberes e práticas produzidos na escola. Então, vamos pensar o seguinte, eu quero trabalhar com uma pesquisa vinculada a essa linha, né? O que o espaço escolar oportuniza, né, para eu poder desenvolver minha dissertação. Então, vamos supor que vocês escolham uma escola ou vocês escolham um determinado tema vinculado ao que é exercido na escola. Então, vamos pensar no currículo. Né? As pesquisas sobre currículo, como ele está estruturado, quais são as políticas vinculadas à educação. Né? Por exemplo, nós podemos pensar também como os conteúdos são organizados. Né? Podemos pensar de uma maneira geral, em termos de proposta do Estado, por exemplo. Né? Como vocês pertencem a vários estados, uma coisa muito interessante é que essas políticas estaduais, elas têm as suas especificidades.
Então, pensem assim, qual é a especificidade do meu estado? Né? Qual é a proposta? Tchau, professor! Qual é a proposta de percebermos a organização do currículo, a organização do conteúdo no estado, na escola, na região, né? Os núcleos regionais também acabam tendo um papel considerável, até mesmo na hora de atribuir as aulas para os professores, essas relações subjetivas, né? Então, esse espaço escolar, ele está vinculado a esta linha, saberes históricos no espaço escolar. Como essa rede de sociabilidades é construída, quais sociabilidades, como esses alunos se relacionam com a administração da escola, como esses alunos se relacionam entre si, né? Se formos pensar a disciplina no espaço escolar, mas professor, o que isso tem a ver com a história? Como historicamente essas relações sociais são constituídas, pessoal? Né? Nós temos inúmeros aspectos para analisarmos o espaço escolar, a produção de saberes, produção de conhecimento, essas práticas, elas são históricas. Né? Olha uma ideia legal. Como é que a gente pode pensar os espaços de lazer na escola? Por que não buscar depoimentos ou buscar, junto aos funcionários, vai aparecer alguém que estudou naquela escola. Ah, mas a escola é muito nova, mas se ela é nova, essas pessoas são oriundas de quais escolas? Né? E como se constitui esse espaço de lazer? A hora do intervalo, que antes era recreio, eu nem sei se hoje é recreio ainda. Né? Eu trabalhei com ensino fundamental e médio, mas na minha época era recreio. Né? A idade avança e a gente não sabe mais a terminologia. Mais uma forma de percebermos que essas terminologias elas vão transmutando, elas são dinâmicas. Né? Nós tínhamos inspetor de alunos, existia o BEDEL. Né? Então, como essa escola se estrutura, ou como historicamente essa divisão administrativa se constituía. Né? Isso nós podemos ter na documentação da escola. E outra coisa, algo que é muito triste, né? Um espaço de construção de saber, de construção de cidadania, não tem a sua própria história. Né? Nós dificilmente encontramos arquivos constituídos sobre a história da escola, a memória dessa escola. Né? Por que não pensar nisso? Né? Vamos recuperar a memória dessa escola? Como historicamente essa escola ela se constituiu? A partir do quê? Quando ela inicia? Quais são os horários? Ela começou com quantos alunos? Quantos tem agora? Né? Este é um dos exemplos que eu posso utilizar, né, para pensarmos essa linha de pesquisa. Né? Vocês vão perceber que a adoção de uma linha de pesquisa, ela diz respeito também àquilo que nós conversamos na aula passada, a opção teórico-metodológica. Né? E eu posso pensar a escola a partir dos saberes históricos no espaço escolar. Eu posso pensar a história da escola a partir de linguagens e narrativas históricas, produção e difusão. Eu posso pensar a escola como saberes históricos em diferentes espaços de memória. Mas como? Né? Não é fora da escola? Sim, mas quais são as atividades da escola que são fora desse ambiente?
A escola interage com a cidade, a escola interage com o bairro, né? Por exemplo, um desfile, uma festa cívica, né? Existe o desfile da escola no 7 de setembro. Existe o desfile da escola numa determinada ocasião. Existe a apresentação de um coral da escola num determinado local. Esses locais eles vão se constituindo enquanto espaços de memória. E estão fora do ambiente escolar, mas estão inexoravelmente vinculados à escola. Quando nós falamos dessa produção desses saberes históricos em diferentes espaços de memória, nós estamos falando desse processo de ensino da história também em outros espaços. E como esses professores podem ter a possibilidade de trabalhar com conteúdos que não estão restritos à sala de aula, que não estão restritos à escola. Por exemplo, eu não sei como funciona nos estados, nos respectivos estados, mas existem, por exemplo, jogos escolares, não é? Esses jogos escolares são espaços de memória desses alunos, são espaços de memória dessas escolas, dessas cidades, né? Então, nós podemos, um determinado local, um determinado objeto, ele pode ser abordado em qualquer uma dessas linhas. A linha de pesquisa, ela nos direciona, assim, o foco. Qual é o foco do seu trabalho? Né? Se pensarmos num mestrado acadêmico, que também tem as suas linhas de pesquisa, qual é o foco? Essa linha de pesquisa determina o teu olhar sobre o objeto. Tá? Ah, professora, mas eu vou trabalhar com memória, então eu preciso trabalhar com a terceira linha? Não. Não. Por quê? Porque você vai discutir memória no espaço escolar, você vai discutir a história da escola. Então, você vai trabalhar lá em cima, saberes históricos no espaço escolar. Por quê? Porque a história da escola, a história dos diretores. Pessoal, a gente trabalha com biografia em inúmeros momentos da nossa formação. E, de repente, a gente acha que não tem de pensar a biografia de pessoas mais próximas, né? Qual é a biografia desses diretores? Como eles chegaram nessa função? Né? Qual é a procedência dos professores dessa escola? Qual é a formação? Né? Quais as atividades vinculadas das famílias desses alunos? Escolher uma série. Né? Vocês viram que existem inúmeras possibilidades de pensarmos qualquer uma dessas linhas. Né? O que é importante? Importante é, eu acho que eu postei, acho não, tá? Eu postei esses dias atrás aquelas etapas da pesquisa. Olha, vamos começar a pensar o projeto, um projeto de pesquisa. Tá? Não se esqueçam o trabalho final. O trabalho final é um laboratório. E este laboratório, ele precisa se realizar enquanto uma aplicação prática. Como é que eu posso utilizar determinado conteúdo para pensar o ensino de história? Não é? Então, se nós pensarmos isso, tem 3 aspectos que são fundamentais: referências teóricas, referências metodológicas e as técnicas. Né? Por quê? Porque são elas que vão definir a linha de pesquisa para a qual vocês optaram. Normalmente, a linha de pesquisa acaba sendo assim. Eu queria que o professor tal me orientasse, mas ele pertence à linha tal. Eu queria fazer um determinado projeto, mas eu só consigo desenvolver esse projeto a partir
da linha tal. Né? Um exemplo, certo? Eu trabalho com história das religiões e das religiosidades. Né? A minha área de pesquisa é essa, Brasil, basicamente Brasil contemporâneo, e vou orientar a minha linha. Eu tenho duas linhas de pesquisa no mestrado em ensino de história. Eu tenho das narrativas, linguagens narrativas históricas, produção e difusão, e tenho saberes históricos em diferentes espaços de memória. Né? Eu trabalho com essas duas linhas. Como eu poderia pensar essa perspectiva religiosa? Né? Como eu poderia pensar, por exemplo, a forma como os conteúdos vinculados aos feriados religiosos aparecem nas escolas? Aí, mas professora, como? Aí não vai entrar em saberes históricos do espaço escolar? Não, porque eu trabalho com essas duas linhas. Então, o meu direcionamento vai por outro caminho. Né? Então, eu poderia trabalhar esse conteúdo, linguagens e narrativas históricas, deixa eu ver, como é construída essa narrativa, a produção, tá, narrativa desses feriados religiosos, né, na escola. Ou então, pensar de que maneira a escola ela pode utilizar determinadas festas religiosas para trabalhar com conteúdo. Por exemplo, nós temos as populares festas juninas, que se tornou patrimônio das escolas. Né? Antes você tinha uma festa junina em outros ambientes, você tinha na praça, você tinha na paróquia, você tinha em outros lugares, e hoje parece que, né, pelo menos aqui no Sul, se tornou patrimônio. Patrimônio tem de existir festa junina na escola, por dois motivos. Né? Mas um é preponderante. O primeiro motivo é arrecadar dinheiro para comprar material, porque a gente sabe o processo, né, de desgaste, de destruição desse patrimônio, né, desse prédio, dessa construção, dessa constituição administrativa que é o espaço escolar. Então, o que acontece? Os diretores, professores, coordenadores pedagógicos se envolvem na festa junina para arrecadar dinheiro. Isso não é atributo apenas das escolas públicas, nós vamos encontrar isso nas privadas também. Né? Então, como nós podemos pensar a escola se organizando, constituindo um outro espaço que não o espaço da sala de aula, o espaço que a comunidade vem até ela para viver isso, a festa junina. Né? Algumas escolas optam também para realizarem determinados eventos vinculados a datas especiais. Então, Semana da Pátria tem gincana, por exemplo. Então, essas festas, elas se constituem outros tipos de saberes, outras narrativas. Posso pensar assim, não é? Eu posso pensar outros espaços de memórias na escola, por exemplo, qual é a atuação das escolas na produção dos tapetes que ornamentam Corpus Christi? Em algumas cidades, as escolas contribuem. Né? Então, como Semana Santa se torna assunto na escola. E não podemos nos esquecer, qualquer uma dessas linhas, qualquer uma delas, existe um elemento agregador que acompanha, que é a narrativa. Né?
A narrativa é condição básica de sociabilidade, condição básica de comunicação. Tá? Então, nós vamos pensar ensino de história, pensarmos essas narrativas históricas, a forma como essas narrativas são constituídas, a forma como esses saberes são produzidos, né? E de que maneira a gente pode constituir um determinado objeto para pensar nossos laboratórios. Por isso a importância de, primeiro, eu quero trabalhar com qual linha? Não sei o que eu quero trabalhar. Então aí, vamos pensando, mas algo que é interessante, vamos começar a realizar esse exercício, né? De que maneira eu posso pensar o meu objeto inserido em uma dessas linhas? Antes disso, de que maneira eu vou justificar a minha pesquisa inserida na área de ensino de história? Vocês vão ter que responder essa pergunta. Depois, de que maneira eu insiro a minha pesquisa numa dessas linhas? Vocês vão precisar responder isso. Então, a partir disso, já posso olhar meu campo de investigação, já posso definir minha linha de pesquisa. Isso pode mudar. Você pode começar de uma maneira e terminar de outra. Não é condição prioritária que você adotou um determinado caminho que você tenha obrigatoriamente de segui-lo até o final. Até porque pesquisa surpreende. A gente começa por um caminho e fala, caramba, não dá para continuar por aqui. Faz um desvio ali. Existe um termo que eu gosto muito, né, do Deleuze, que é o rizoma. Né? Essa coisa de raízes se entrelaçando, ramificações, né? As redes, né? Vamos pensar nas redes. Você começa por um caminho, de repente chegou num ponto, putz, não dá mais para andar por este, eu vou por outro. Né? E aí a gente vai. Até quando pergunto, como é que você chegou aqui? Boa pergunta. Foram opções de pesquisa que eu fui fazendo, que eu fui realizando. Foram, por exemplo, autores que sequer imaginava que iria ler um dia. Aquele autor fez com que eu utilizasse outro caminho. Conhecimento é assim, pessoal. Né? Cheio de ramificações, cheio de bifurcações, cheio de problemas, mas que a gente vai narrando. Vai narrando, experimenta. Né? Os nossos laboratórios serão experiências. A gente precisa experimentar as coisas. Né? Ontem estava participando de uma mesa sobre sociedade, educação e tecnologia. E uma das coisas que um trabalho fantástico da UNEB, se tem alguém da UNEB aí, ó, parabéns! A professora Tânia tem um trabalho, um projeto fantástico na UNEB, né? E por conta desse trabalho da professora Tânia da UNEB, eu até fiz uma intervenção após a mesa dizendo que as pessoas, né, nos cobram, as outras áreas nos cobram, dizendo que as nossas pesquisas são básicas. Né? Nossas pesquisas são básicas e aplicadas. Elas precisam desse contato com o outro. Elas precisam dessa interlocução. Gente, interlocução é fundamental. E eu estou adorando as postagens de vocês. Sabe? Vocês estão participando, vocês estão interagindo. Isso se chama interlocução. E é isso que a gente faz também com as nossas pesquisas, com os nossos objetos. Por quê? Porque nossos objetos, nós utilizamos o termo objetos para pessoas. É objeto do conhecimento.
Mas esse objeto do conhecimento tem nome, tem rosto, tem vontades, não quer falar de um monte de coisas, né? Então, vamos pensar o seguinte, vamos experimentar, vamos tentar coisas que nós não fizemos ainda. Vamos encarar os nossos desafios. E já vou começar a postar coisas, ó, vocês viram, né? E é assim mesmo, é assim que eu dou aula. Vamos postar coisas sobre história oral, história regional, história local, tá? Porque história oral é importante. Nós não vamos, eu não vou cobrar a história oral de vocês, mas para pensar o quê? Narrativa. Nós somos narradores das nossas histórias. Então eu quero que vocês narrem as histórias de vocês. Pode ser? Pode, né? Ó, beijão, boa semana e vamos pro fórum.